no nosso... Isso mesmo, falar agora no nosso escritório Tribuna Livre sobre superendividamento. Você que está em casa agora deve ter alguma dívida, mas a que ponto a sua dívida está? Será que você não está super endividado? Saber que existe lei no Brasil que lhe dá garantias para segurar o seu direito enquanto cidadão? Por essa razão, nós estamos recebendo aqui a advogada Nery Neide Belo, que conversa conosco a partir de agora no nosso escritório do Tribuna Livre de hoje. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Muito obrigada por me receber aqui no Tribuna Livre. Bom dia a todos os telespectadores. E vamos abordar esse assunto tão importante e tão atual, né, que nós vivemos na sociedade. É um assunto, inclusive, que engloba muita gente na nossa sociedade. Eu queria começar primeiro, em linhas gerais, o que é que diz a legislação brasileira sobre essas pessoas que estão super endividadas, que perdem a capacidade de pagamento de sua dívida, ficam ali super endividadas e ficam ali, muitas vezes, não conhecem o que é que diz a legislação. A legislação assegura essas pessoas de alguma forma, doutora? Sim, Bruno, com certeza. Com o passar dos anos e com a evolução social do direito, se viu com a grande facilitação de crédito no mercado que os consumidores cada vez mais estavam se envolvendo em dívidas, comprometendo o seu valor mensal com empréstimos, valores consignados, cartão de crédito, e por isso os legisladores estipularam a Lei 14.181/2021, que, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, ele protege esses consumidores e faz com que o propósito dessa lei, na verdade, é fazer com que o consumidor possa ter novamente uma saúde financeira e possa voltar ao mercado e vivendo e sobrevivendo dignamente. Sobre essa questão do consumidor, que alguém que contrai um débito, principalmente hoje em dia, se você analisar os principais débitos, eles estão primeiro com a fatura de cartão de crédito e depois com a questão relacionada a empréstimo consignado. Quanto a essa questão da cobrança, você que está devendo, como é que essa cobrança ela deve ser feita? Alguém que tem ali uma renda, até quanto do salário pode ser comprometido? Então, essa é uma questão que a lei ela deixou um pouco amplo, mas o que tem que ser observado é o comprometimento do valor percebido mensalmente por um indivíduo. Vamos dar um exemplo. O indivíduo aqui ganha um salário mínimo, né, que hoje em dia é R$ 1.412, e ele se compromete com parcelas, né, não é uma dívida no total, mas o parcelamento dele, ele soma essas parcelas e o valor para quem ganha o salário mínimo, ultrapassando os R$ 815, R$ 820, ele vai restar menos de R$ 600 por mês para poder custear suas necessidades básicas. Então, ele se torna super endividado e não consegue custear sua alimentação, suas despesas com saúde. E por isso veio o Instituto da Lei do Superendividamento para ajudar essas pessoas a voltarem para o mercado de consumo e ter vida digna dentro da sua família. Há uma diferença entre você estar com a dívida e você estar super endividado. Sim. Qual é a diferença desses dois? Qual é a régua que diferencia os dois? É justamente o comprometimento da renda individual. O consumidor, notando que ele está sem conseguir comprar sua alimentação, comprar sua medicação, seu vestuário, e porque ele está assoberbado de parcelas, ele tem que buscar os órgãos de proteção ao consumidor, tais como o PROCON, Defensoria Pública. O próprio Fórum Civil da capital, ele dispõe de um núcleo de superendividamento e que o consumidor deve o quê? Pegar todos aqueles contratos, cartão de crédito, carnê, seu contra-cheque com os descontos dos consignados, levar para esses institutos e eles vão fazer uma análise para constatar que aquele consumidor realmente está superendividado e convidar as empresas credoras, os bancos, as instituições financeiras que concederam aqueles créditos para tentar repactuar aquelas dívidas. Administrativamente não sendo resolvido, o consumidor vai buscar um advogado de confiança ou a própria Defensoria Pública, que vai instaurar uma ação judicial de repactuação de dívida
que o juiz vai convidar todas aquelas empresas que inicialmente forneceram crédito, que estavam ali aperreando pelo celular. Ah, você tem limite? Utilize seu limite. Muitas lojas de departamento, você vê hoje em dia que o consumidor vai lá comprar um produto específico e no próprio caixa oferta o crédito, né? Ah, você tem um limite. E deixa aquele consumidor vulnerável, com vontade de contratar, e quando ele vê, já virou uma bola de neve. Então, essa ação judicial da repactuação das dívidas, ela serve para isso. Não resolvendo administrativamente, as empresas vão ser convidadas no processo judicial para resolver em acordo, né, diminuição de juros, parcelamento, redução do valor, para tudo isso, para trazer a saúde financeira de volta para o consumidor. Quanto à questão do acesso à justiça, às custas e honorário, quem está em casa agora pode estar preocupado. Ah, Bruno, mas eu estou sem dinheiro, estou super endividado, eu não tenho dinheiro para acessar a justiça, eu não tenho dinheiro para pagar as custas processuais, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Como é que funciona essa questão? Tem várias questões, né, Bruno? Inicialmente, as custas judiciais, pode ser utilizado o benefício da justiça gratuita, que se o consumidor já se encontra super endividado, ele não vai ter como arcar, né? Então, se junta esse comprometimento de renda no processo, na ação, e o juiz vai avaliar e, entendendo o caso, ele defere o benefício da justiça gratuita. Você não vai pagar custas judiciais. E quanto ao advogado, você pode procurar o defensor público, pode procurar também um profissional que faça um contrato de risco, né, que só receba no final, enfim. E também tem os órgãos de proteção ao consumidor, né, tais como o PROCON e esse próprio núcleo de superendividamento lá no Fórum Cível, aqui na capital. Eu queria fazer uma outra pergunta relacionada à questão de juros. Quando você está devendo em algum banco, em alguma instituição, você começa lá com um montante inicial, daqui a pouco, quando você vai ver o montante final do pagamento, é uma coisa assustadora. Até quando existe um limite estabelecido na questão dos juros que podem ser aplicados e a partir de quando eles podem ser aplicados? Então, o juro, ele incorre a partir da mora, né? A partir do atraso no pagamento. Os juros, eles são dispostos nos contratos que você realiza junto com aquela empresa, com aquela instituição. Porém, como nós sabemos que os contratos consumeristas, eles são, via de regra, contratos de adesão, que são contratos que você não tem a possibilidade de discutir as cláusulas no momento da contratação, que o consumidor vai na sua hipossuficiência, sua vulnerabilidade, e contrata sem discussão das cláusulas. Se você identificar que aquele juros está sendo abusivo, que está extrapolando, você pode buscar o seu advogado de confiança também para entrar com uma ação revisional desses juros aí. Doutora Nery Belo, muito obrigado pela sua participação com a gente agora, colaborando e falando de um tema tão importante que é superendividamento. Muito obrigada, Bruno. Estou à disposição. Obrigada, pessoal. São 7 horas e 35 minutos agora.